Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. É bom nós podermos assistir à transmissão de um serviço de culto, mas é muito melhor ainda estar. Portanto, se está a assistir à transmissão, Deus o abençoe, mas planeie estar cá, próximo domingo, às 9h30 ou às 12h. Queridos irmãos, nós estamos contentes porque há muita coisa a acontecer, mesmo no meio de muitos problemas também. E a mensagem que eu vos quero pregar nesta manhã chama-se: não vou ficar no mal que fiz. Não vou ficar no mal que fiz. Ser sincero, à moda da Bíblia, não é sair por cima. Conhecem a expressão sair por cima? No geral, agrada-nos a ideia de sairmos por cima das circunstâncias que vivemos. Mas no texto que nós temos hoje à nossa frente, uma das coisas que quero falar-vos é acerca do que é a sinceridade, nós prestarmos-nos a dar contas, e quero dizer-vos que a sinceridade, à luz da palavra de Deus, não é sair por cima. Por contraste, em relação a esta sinceridade, é não prestar contas, e esse é o caminho de Satanás. Não prestar contas a ninguém é o caminho do diabo. Mas o caminho de Jesus, que envolve sacrifício, é certo. O caminho de Jesus tira-nos do mal que fizemos e que nos custa admitir. E nesta hora nós queremos que tudo isto possa acontecer connosco e, uma vez mais, vamos dar o melhor da nossa parte para poder ouvir esta mensagem, refletir sobre esta mensagem, aplicar esta mensagem. Mas, uma vez mais, o melhor que podemos dar não chega e por isso precisamos sempre de invocar o próprio Deus na hora de ouvir a palavra dele. E por isso é que oramos sempre neste momento. Eu vou também chamar o Filipe, porque vamos misturar nesta oração uma viagem que o Filipe vai fazer. Quero pedir que ele possa dizer-nos rapidamente o que vai acontecer. Bom dia, queridos irmãos. Vou viajar, mas volto, ok? Porque essa é a preocupação sempre que alguém vai viajar. Eu terei a oportunidade de estar cerca de 10 dias, sensivelmente, nos Estados Unidos, em Washington DC, não Washington State, numa conferência que se chama Intensive da Igreja Batista em Capitol Hill, do pastor Mark Dever. Alguns de nós estão familiarizados com o trabalho das 9 marcas. Estarei lá juntamente com alguns irmãos também aqui de Portugal, sob a tutela do pastor Tiago Oliveira, da Primeira Igreja Batista de Lisboa, e será um tempo, como o nome diz, intensivo, será um tempo bem intenso, em que entre leituras, palestras, reuniões, assistir a reuniões, estaremos a observar também como uma igreja no contexto dos Estados Unidos vive princípios bíblicos relacionados com a eclesiologia, a maneira como a igreja deve ser e deve viver. Por isso estou entusiasmado, quero agradecer também à Igreja a oportunidade de poder estar lá durante estes dias e orem por este tempo também. Vamos ficar de pé outra vez, queridos irmãos, não se importa, vou chamar o Mark para trazer aqui uma unção especial nesta oração. O pastor Filipe vai viajar para a minha terra, por isso vou orar em inglês, está bem? Vamos orar. Father God, we thank you so much. We have been blessed so much by the presence of Pastor Philippe here in this church, through his ministry that you have given him, through the preaching of the word. Father, and now we ask that you would just bless him as he travels to the United States for this week, for the conference. Father, may he just receive from you training in your word. Father, that he may be strengthened, that he may be equipped just to continue the ministry that you have given to him. Father, may it just be a blessing, not only to us here at Lapa, but
Lisboa, Portugal as well. Father, that your word would just continue to be preached through this ministry that you have given him. Father, be with Philippe in the journey, be with Rita and the children as they're here in Portugal. Father, protect them, be with them. And Father, may you bring him back. Just continue to serve and love this church that you have given, Father, in the context of this ministry. Father, we're so thankful for him. Bless him in his journey. We pray this in Jesus' name. Amen. Podemos ficar sentados, queridos irmãos. Vamos voltar ao texto bíblico. Então, estamos no capítulo 3 de Gênesis, já há um bom tempo, e estamos agora no verso 14. E o meu plano, neste verso 14, é falar acerca de uma coisa que o texto não diz explicitamente, para seguir depois para outra coisa que vai distinguir a serpente dos últimos dois intervenientes, que tinham sido Adão e Eva. Então, o plano é este, falar de uma coisa que o texto não diz e falar de uma coisa que o texto distingue a serpente. Uma coisa que o texto não diz é o plano de hoje. O que é que o texto não diz, mas que diz muita coisa não dizendo, não é? E então deixar a segunda coisa que o texto usa para distinguir a serpente para a semana. Estamos hoje a experimentar, não quer dizer que vai acontecer sempre, mas estes bolds, estes pontos vão ficar aí à frente, porque eles podem ajudar a orientar alguém. Como não estamos a usar a tela, não conta como projeção, ok, Mark? É só palavra mesmo, só a escritura. Com a tela é que já conta. Portanto, é esse o nosso plano. Temos ainda a ceia para tomar. Foi difícil pregar esta mensagem no primeiro turno, para não atrasar muito as coisas, mas pronto, bem-vindos ao segundo turno, em que tudo pode levar mais tempo. Espero que estejam entusiasmados. Mas vamos a isso. Ok, o que é que o texto não diz? Reparem, voltem a colocar os vossos olhos no texto, Gênesis capítulo 3, a partir do verso 9. Porque nós estamos agora numa secção, numa parte do texto, que começou especialmente a partir do verso 9, quando Deus chamou Adão, e a partir. Ora, o que é que o texto não diz? O texto não mostra Deus a fazer qualquer pergunta à serpente, como tinha feito a Adão e como tinha feito a Eva, no início deste momento de confronto. Deus não está a inquirir a serpente. Repara, a Adão, Deus tinha feito 3 perguntas. Onde estás, Adão? Aí no verso 9. Quem te fez saber que estavas nu? No verso 11. Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? No verso 11 também. E a Eva, Deus também tinha feito perguntas. Eva, que é isso que fizeste? Curiosamente, agora chega a vez de Deus falar com a serpente e nenhuma pergunta é feita. Na tradição de interpretação deste texto, diz-se, a partir desta ausência de perguntas à serpente, que não se pedem contas a quem só pode fazer o mal. Não se pedem contas a quem só pode fazer o mal. Que Adão e Eva tivessem de ouvir as perguntas de Deus e que Adão e Eva tivessem de se justificar diante de Deus era consequente com o facto de que Adão e Eva poderiam ter feito a coisa boa, que era ter resistido à serpente e não comido do fruto. No caso da serpente, Deus nem sequer lhe pede justificações. Porquê? Porque fazer o bem já era uma coisa que estava além das capacidades da serpente. Então esta é a primeira coisa que eu quero partilhar contigo, que acaba até por se relacionar com o mês de fevereiro em que nós falámos de contas certas. Não se pedem contas certas a quem só pode fazer o mal. Não sei se te recordas, já foi há uns meses valentes, que nós começámos a estudar Gênesis no capítulo 3. E na altura, uma das coisas que eu quis partilhar convosco foi a Bíblia não se preocupa em explicar, muito menos em detalhe, como é que o mal começou. Há textos que mencionam isso, mas são textos difíceis, sobretudo no profeta Isaías,
no profeta Ezequiel também, em que nós sabemos um pouco acerca da queda de Satanás. Curiosamente, quando vamos para o capítulo 3, o capítulo 3 do livro de Gênesis, o mal já é um facto na serpente. Nós estamos a ver e a ler o início da história do mal nas pessoas, em Adão e Eva, mas Gênesis 3 não está preocupado em explicar-te como é que a serpente se tornou má. Ela já está a assumir que a serpente é má. E é por isso que são outros textos que vão aludir um pouco acerca disso. Porquê? Porque a maior preocupação da Bíblia não é explicar porque é que o mal existe. A maior preocupação da Bíblia, neste sentido de simplificar, é resolver o mal na nossa vida. Portanto, há sempre questões. Quando tu és cristão, há sempre questões que tu não vais ter respondidas acerca do facto do mal existir. Ninguém é cristão por ter respondidas todas as perguntas acerca do mal existir. Portanto, quando tu estás aqui neste texto, tu estás a ver que a serpente já é incapaz de fazer as coisas boas. Diferente era para Adão e Eva. E Adão e Eva poderiam não ter pecado. Não sei se te recordas, em linguagem teológica, a expressão no latim é Adão e Eva eram posse non peccare. Eles tinham a capacidade de não pecar. E é por isso que Deus está a falar com eles agora. Está a pedir-lhes contas porque eles podiam ter feito a coisa certa. Quando Deus está a falar com a serpente, não lhe pede contas, porque a serpente não pode fazer a coisa certa. Agora, quero misturar este texto com o nosso contexto em março de 2022 aqui na Igreja da Lapa. Lembra-te que só podem ser-te pedidas contas certas quando tu tens a capacidade de as oferecer. É quando deixas de acreditar que tens a capacidade de prestar contas certas que tu passas a pedir que te tratem como se tu fosses o diabo. Incapaz de fazer o bem. Vou voltar a repetir. Aliás, a frase já aí está. É quando tu deixas de acreditar que podes fazer a coisa certa que ganhas uma estranha equivalência com Satanás, que não pode fazer a coisa certa. É quando tu deixas de acreditar que Deus te dá a capacidade de tu prestares contas certas que tu passas a pedir, ainda que isso seja inconsciente, que te tratem como se tu fosses Satanás. Agora, vamos colocar isto na prática. Como é que isto se vive na igreja, por exemplo? E permite-me tirar assim uma conclusão que eu sei que é um pouco áspera. Uma igreja que não pede contas de ti, nesse sentido, é uma igreja que te amaldiçoa. Uau, porquê? Linguagem de maldição. Olha para o texto, porque é isso que o texto precisamente vai dizer. O que é que Deus tem a fazer com Satanás no verso 14? Porquanto fizeste isto, maldita serás. E nós vamos deixar isto para a semana. Mas se tu ficares isento de prestar contas, é o caminho da serpente, é o caminho da maldição. Quando tu tens a presunção de viver a tua fé isento de prestar contas, tu acabas por seguir um caminho que, aparentemente sendo bom, porque te dá essa tal liberdade de não prestar contas, é o caminho de Satanás. Uma igreja que não pede contas de ti é uma igreja que neste sentido te amaldiçoa. E essa maldição que o texto vai mostrar de seguida, no futuro da serpente ter de rastejar e comer do pó, vamos guardar para o sermão do próximo domingo. Portanto, próximo domingo, qual é o menu? É um prato belíssimo de pó. Não sei se vos atrai muito. Mas para a semana, se Deus quiser, vamos falar no prato. Se calhar dá um bom título de sermão, o belíssimo prato de pó da serpente. Provavelmente não funciona muito bem, mas é isso que nós vamos falar. Agora, deixa-me ainda desdobrar isto noutra aplicação. E eu espero que tu estejas a tomar notas com perguntas. Porque na próxima quinta-feira nós queremos voltar a falar acerca deste texto. Porque isto dá para muito. Aplicar isto à nossa vida. Ok, o que é que pode acontecer quando eu vivo num princípio de fuga da prestação de contas? E uma aplicação, ela não está escrita na mensagem, mas, por exemplo, uma aplicação que eu quis fazer
no primeiro turno, até porque o primeiro turno, este turno de facto tem a vantagem, pode se estender um pouco mais, mas no primeiro turno, curiosamente por alguma razão, não sabemos explicar bem isto sociologicamente, mas é o turno que tem mais crianças e mais pequenas. Então é um turno de muito sofrimento, como podem calcular, porque nós mantemos as crianças aqui. Portanto, é um sofrimento para elas e para os pais delas. Porque Mark, né? A vida é uma via dolorosa, meus queridos. Portanto, é mesmo para sofrer na igreja, que é para depois saírem do sofrimento da igreja e tudo vos parece melhor. Não é assim que a gente vai andando. Mas pronto, eu queria aplicar este princípio, por exemplo, para pais. Como é que eu educo os meus filhos a partir deste princípio de prestação de contas? E uma coisa que estava a motivar os pais, sabendo que é duro, sobretudo quando os nossos filhos são pequenos e nos dão um grande trabalho para ficar no culto em paz, mas é precisamente dizer isto: tens de educar os teus filhos partindo do princípio que eles são chamados a prestar-te contas a ti, como uma imitação das contas que eles terão de prestar contas mais tarde a Deus. Quando tu educas os teus filhos num princípio que eles não prestam contas a ninguém, aparentemente tu estás a ser bonzinho para eles, mas deixa-me dizer-te isto: tu estás a amaldiçoar os teus filhos. Porque estás a tratá-lo quando eles são crianças como se fossem adultos e pudessem liderar o caminho deles, e o que vai acontecer mais tarde é que quando eles forem adultos, eles vão ser como crianças incapazes de ser responsáveis. É um trabalho duro, mas eu quero encorajar-te para ele. Quando tu és pai, uma das coisas que precisas de transmitir aos teus filhos é que eles é que te prestam contas a ti, não és tu que prestas contas aos teus filhos. Há pais hoje que vivem a prestar contas aos filhos, fazem aquilo que os filhos querem que eles façam. Agora repara, muitas vezes como pai tu vais ter que prestar contas aos teus filhos. Quando tu fizeste alguma coisa errada, é bom que tu assumas isso junto aos teus filhos. Mas o princípio é que tu, como um pai, encarnas o princípio de Deus diante da sua criação, não porque és Deus, mas porque representas Deus. E nesse sentido tu educas o teu filho a ele saber que não é ele que está no rumo das operações, que ele tem de prestar contas. Quando nós educamos os nossos filhos e eles sentem que eles é que mandam, tu estás a amaldiçoá-lo. Um dia mais tarde, quando ele tiver de mandar em alguma coisa, ele não vai saber ter responsabilidade sobre coisa nenhuma. Agora, há muitas maneiras de nós aplicarmos isto. Mas eu queria começar por esta das crianças, porque eu vejo muitas vezes no vosso rosto a dificuldade que é estarmos aqui com os nossos filhos. E quero encorajar-te, não para que tu saias mais carregado, mais culpado, mas pelo contrário, para teres estes princípios da palavra de Deus. E saberes que, por difícil que seja, pior do que ter de prestar contas é achar que não vais ter de prestar contas a ninguém. Vamos continuar. Volta aí ao texto. Vamos deixar o pó para a semana. Portanto, Deus não fez uma pergunta, não é? Nós hoje estamos a estudar o texto naquilo que o texto não diz, mas que não dizendo é importante para nós também. Contas só te podem ser pedidas quando tu próprio és levado a expor-te. Volta um pouco atrás, ainda antes do verso 9. Vê aí o verso 7. O que é que diz o verso 7? Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz, verso 8, do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E o que é que Adão fez? Escondeu-se. Esconder é o oposto de se expor. Escondeu-se Adão, a sua mulher, da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E no verso 9, como já mencionei, começa a secção em que Deus vai ao encontro de Adão e Eva. Serem expostos é o que acontece por Deus não deixar Adão e Eva à sorte do mal que eles tinham feito. Viver escondido sem prestar contas a ninguém é a consequência natural de tu ficares no mal que fizeste. Viver escondido sem prestar contas a ninguém é tu ficares na consequência, tu vives nas consequências do mal que tu fizeste. Só quem se mostra quer mesmo não ficar no mal que fez. Só quem se mostra quer mesmo não ficar no mal que fez. E mostrar-se mesmo é não esconder o nosso pecado de Deus e do corpo de Cristo, que é a Igreja. Logo,
Essa é uma das razões que explica porque é que nós insistimos tanto nesta linguagem de prestação de contas, ou usando o termo no inglês original, accountability, ou contas certas, tudo isso. Porque é que nós insistimos tanto nisso? Porque quando nós vivemos nessa lógica, nós sabemos que Deus tem mais para nós do que apenas as consequências do mal que nós fizemos. Não há nada pior do que tu viveres a vida inteira a conseguires esconder o teu mal. E vamos ser sinceros, essa é a nossa tendência natural. Eu não gosto de ser apanhado em alguma coisa errada que faço. Não gostava quando era criança e não gosto hoje quando tento ser adulto. Ninguém gosta de ser apanhado. Mas eu sei uma coisa, e deixa-me dizer, querida irmã, querido irmão, pior do que ser apanhado é não ser apanhado. Pior do que ser apanhado é não ser apanhado. Porque uma das coisas maravilhosas que Deus fez com todo o desconforto que isso trouxe para Adão e Eva, e nós vamos ver as consequências, não é? Nós vamos ver, vêm aí castigos pela frente, há consequências. Mas uma coisa maravilhosa que acontece neste texto de Gênesis 3 é que Deus não permitiu que Adão ficasse no mal que fez. Deus não permitiu que Eva ficasse no mal que fez. Quando Deus permite que tu fiques no mal que fizeste, é o início do inferno na tua vida. É o início do inferno na tua vida. Por isso é que, por exemplo, em algumas ocasiões a Bíblia usa a linguagem de Deus abandonou as pessoas àquilo que elas queriam. E, por exemplo, se tu fores ler o primeiro capítulo da carta aos Romanos, isso é o pior que pode acontecer na tua vida. Deus abandona-te aos teus desejos. Como o C.S. Lewis dizia, em vez de nós orarmos, seja feita a tua vontade, Deus diz-nos a nós, seja feita a tua vontade. Pior do que seres apanhado é não seres apanhado por Deus. Sendo que nós sabemos que tudo isto é provisório. Porquê? Porque há um dia em que todos vamos ter de prestar contas a Deus. Portanto, nós até podemos viver na ilusão que não precisamos prestar contas a ninguém. Tu até podes viver uma vida aqui marcada com a ideia que conseguiste fugir e fintar tudo e todos. Mas um dia tu vais ter de prestar contas a Deus com a tua vida. Portanto, pior do que ser apanhado é não ser apanhado. E o que a Bíblia te está aqui a dizer é: deixa de ser apanhado por Deus. Sim, é desconfortável ser corrigido por Deus. Sim, é doloroso ser corrigido por Deus. Mas é muito pior não ser apanhado. Se tu queres viver uma vida em que ninguém te chateia, essa é a vida de Satanás. Essa é a vida de Satanás. Qualquer melhoria na nossa vida pressupõe a mudança do nosso mal. Nunca há melhoria se o nosso mal não for exposto. Deixa-me dizer-te isto, não quero distrair muito, mas, por exemplo, sabem uma coisa que eu tenho descoberto com a Bíblia aberta e também com a experiência que Deus nos tem dado enquanto igreja? Quando alguém começou a sofrer profundamente, essa pessoa não vai sair desse sofrimento a mesma. Nenhum de nós quer abençoar uns com os outros. Filipe, quero abençoar-te aqui com uma bênção que tu passes por um sofrimento muito grande que te mude. Nenhum de nós anda a abençoar uns aos outros com Bem, às vezes andamos a abençoar uns aos outros, a fazer os outros sofrerem, de facto. Às vezes fazemos os outros sofrer, mas nenhum de nós deseja o sofrimento do outro. Mas tu sabes que quando vês alguém sofrer seriamente, dificilmente essa pessoa sairá da mesma circunstância igual. Porque qualquer melhoria significa nós termos o mal à nossa vista. Qualquer melhoria pressupõe a mudança do nosso mal. E para haver uma melhoria tem de haver a exposição desse mal. Na vida cristã, este mesmo princípio vê-se no facto de a santidade. O que é a santidade? É o caminho em direção à perfeição. A santidade acarreta sinceridade. Sinceridade. Transparência. Agora, eu gostava que tu não romantizasses o que é sinceridade. Porque, infelizmente, eu acho que às vezes nós temos uma versão assim adulterada do que sinceridade é. E em grande parte, muitas vezes nós julgamos que ser sincero é eu digo o que eu penso. Eu digo o que eu penso. Como o Big Brother nos ajudou a compreender, e crente que é crente não vê o Big Brother, é óbvio, mas eu vi há 20 anos, depois o Senhor ajudou-me, mas alguns de vocês veem e deviam se arrepender hoje mesmo e chorar amargamente.
e andaram a ver essa coisa do Bruno de Carvalho. Bruno de Carvalho? Andaram de volta disso. O Miguel sabe do que eu estou a falar, ele está dentro. Precisam de orar pelo Miguel. Do Bruno e da Liliana, vocês estão dentro. Mas isto para dizer, uma das coisas que o Big Brother celebrizou é uma frase que tem uma certa piada e corresponde a esta versão muito adulterada do que a sinceridade é. Que é aquela ideia, os concorrentes do Big Brother dizem assim, o que eu sou cá dentro, sou lá fora, não é? Já ouviram? Não sei se no Brasil também dizem isso, mas em Portugal dizem muito, o que eu sou cá dentro, eu sou lá fora. Eu digo o que eu penso. E muitas vezes nós, cristãos, estamos a ter uma versão sinceridade Big Brother que é triste. Quando tu és sincero, à moda da Bíblia, tu não dizes o que pensas. Tu devias começar por pensar no que dizes, já não era mau. E pensar até no que não dizes também. Porque sinceridade na Bíblia não é tu dizeres o que pensas, é tu teres uma atitude em que tu tentas pensar no que dizes, tu tentas pensar no que não dizes e assumes-te, sobretudo, no mal que corresponde à realidade de quem és. A maior parte das vezes nós somos sinceros para sairmos por cima. O mundo sobrevaloriza a sinceridade como um modo de afirmação pessoal. Mas a fé cristã valoriza a sinceridade como um modo de negação pessoal. Quando eu sou sincero, eu não saio por cima. Quem sai por cima é Cristo. Portanto, se tu estás a ser sincero, sim, eu presto contas, eu sou transparente, eu digo o que eu penso, se tudo isso serve para tu saíres por cima, não é essa a sinceridade que a Bíblia quer que tu pratiques. E eu quero ilustrar a sinceridade que a Bíblia quer que tu pratiques, falando rapidamente num texto bíblico lá em Marcos 10, 32 a 45. Tu não precisas de abrir, mas nesse texto há um momento incrível. Não dá para fazer muito contexto agora, nós temos de tomar a ceia ainda. Mas nesse texto, em Marcos, dentro do grupo íntimo de Jesus, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, eles têm um desejo especial. Não sei se recordam. Alguém se recorda? Qual é o desejo especial de Tiago e João? Eles ficarem nos lugares de honra no reino de Jesus. E sabem, quando nós temos um desejo especial, porque dependendo do Evangelho, são-nos dados mais detalhes. E um detalhe que nos é dado é que Tiago e João querem tanto isto, mas eles têm um pouco de vergonha. Eles têm um pouco de vergonha de ir dizer isso a Jesus. Então eles arranjam uma pessoa melhor para fazer isso, não é? Quando nós queremos muito que uma coisa aconteça, qual é a tendência? É nós pedirmos a quem? Homens, sobretudo os homens, não é? As mulheres são mais autónomas e independentes, mas quando um homem quer muito que uma coisa aconteça, a quem é que ele pede? Pede à mamã, não é? Ou à mulher que trata como se fosse a mãe dele, não é? E eu sei o que isso é. Não é? Então, mamã, nós queremos pedir uma coisa a Jesus, mas temos vergonha. Então digam lá, meus queridos filhinhos, meu Tiaguinho, meu Joãozinho, o que é que vocês querem pedir a Jesus? Vai lá pedir esses lugares de glória. E é óbvio que eu estou a transpor esse contexto para esta ideia de querer sair por cima. E vamos admitir, no geral, nós gostamos da ideia de sair por cima, nós gostamos da ideia de honra, que era aquilo que estava em causa no desejo de Tiago e João, certo? Entre tu seres honrado e seres desonrado, o que é que tu preferes? Eu prefiro ser honrado. Portanto, eu consigo compreender o que estava no coração de Tiago e João. Eles queriam uma coisa boa, que era a honra final no reino de Deus, estarem ao lado de Jesus. E sabes, há uma coisa fantástica na resposta de Jesus. Ainda hoje mexe comigo. Sabem o que é que Jesus lhes diz? Não sabeis o que pedis. Vocês não sabem o que é que estão a pedir. Vocês estão-me a pedir a mim para sair por cima. E depois vem um diálogo assim meio estranho, depois tu podes ler em casa, Marcos 10. Mas vem um diálogo meio estranho em que basicamente Jesus está a dizer, vocês querem sair por cima, estou a parafrasear, ele não diz assim, vocês querem sair por cima, vocês não sabem o que é que estão a pedir. Sabem porque é que nós não sabemos o que estamos a pedir quando pedimos para sair por cima? Porque só pede para sair por cima quem está na ignorância de que a grandeza no reino de Deus, através da sinceridade com o nosso pecado, vem de baixo. Só pede a Deus, Senhor, faz-me sair por cima, quem ignora que a grandeza vem de baixo.
Na vida cristã, tu não estás talhado para grandes destinos. E sabes o que é que Jesus queria dizer quando dizia, vocês não sabem o que é que estão a pedir? Porque se eles quisessem o pedaço de glória que ia ser dado a Jesus, sabem o que é que eles estavam a pedir para eles próprios? Se eles quisessem o pedaço de glória que ia ser dado a Jesus, o que eles estavam a pedir a Jesus é que eles fossem levantados e espetados numa cruz. Quando tu pedes a glória para ti, tu és tão tonto, tu percebes tão pouco da realidade que aquilo que tu estás a pedir, oh Senhor, faz com que eu tenha aqui uma vida tão gloriosa como a tua. A glória de Jesus foi a cruz. Foi a humilhação. Não foi sair por cima. Portanto, nós estamos tão despistados que nem percebemos que ao querer sair por cima, o melhor que nos pode ser dado é uma vida simbolizada naquela morte de cruz. Quando pedimos a Deus por glória nesta vida, estamos a pedir para sermos crucificados. Porque a crucificação foi toda a glória que Jesus aqui teve. E foi uma glória que Ele teve aqui. É verdade que Ele terá uma glória final que nós vamos assistir. Ele já está à direita do Pai. Mas um dia nós vamos fazer parte dessa glória. Lembram-se, o primeiro sermão de 2022 falava acerca disto, de nós sermos envolvidos no circuito glorioso de Jesus. E um dia nós vamos assistir a essa glória. Mas uma coisa que eu te quero dizer é que a ausência de glória que Jesus teve na cruz, Ele teve por tua causa, por minha causa. Ele teve para nos salvar. Porque o caminho para a salvação é um caminho de humilhação. Não é um caminho de sair por cima. Não é uma sinceridade em que tu dizes, eu digo tudo o que eu penso. É o contrário. Quando tu dizes tudo aquilo que tu pensas, ou quando tu dizes tudo aquilo que tu realmente és, ou quando tu pensas em tudo aquilo que dizes e naquilo que não dizes, quem sai por cima não és tu. Quem sai por cima é Jesus Cristo. Por isso, o meu pedido final nesta manhã é, não fiques no mal que tens feito. O segredo para tu ficares no mal que tens feito é tu ires fintando todas as pessoas que te possam pedir contas. E deixa-me dizer também de uma maneira clara, até para alavancar depois a nossa conversa na quinta-feira. A igreja não vai atrás de ti. Os pastores desta igreja não vão atrás de ti. Para pedir, presta contas. Não. Porque esse gesto de tu te expores é um privilégio que te é dado. É-te dado. Por isso é que nós andamos a falar, dá um passo em frente, assume o compromisso com a igreja, porque ninguém vai policiar a tua vida para tu prestares contas. Se quiseres esse momento derradeiro em que tu vais ter de prestar contas, quer tu queiras, quer não, não é feito por nenhum homem nem por nenhuma mulher, é feito pelo próprio Jesus, o Criador do Universo. E por isso, o que eu quero dizer, não fiques no mal que tens feito. Agarra a oportunidade de ser sincero. Estares livre de prestar contas é a vida do diabo. Logo, o que nós pedimos nesta manhã, agora que nos preparamos para ir comer o pão e beber o vinho, que o Senhor Jesus nos levante para uma vida que não esconde, que não foge de prestar contas e de prestar contas para a glória dele, no meio de todos os nossos fracassos, no meio de todos os nossos falhanços. O que sai sublinhado não são sequer os nossos fracassos nem os nossos falhanços. No meio dos nossos fracassos, dos nossos falhanços, o que sai sublinhado é que o Senhor tomou o nosso lugar na cruz para nos incluir na glória que é para Ele. Que Ele nos ajude.